Boa tarde, pessoal. Eu sou a Ângela Chagas e eu estou aqui com uma turma jovem para conversar sobre protagonismo jovem, que é um dos pilares da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. A gente vai conversar um pouquinho se o jovem se sente representado hoje, se o jovem ele é ouvido pela sociedade, se ele gosta ou não de participar da política, o que ele pensa sobre a educação hoje no Brasil e se a educação pode melhorar. Quem tiver algum comentário para fazer, quiser fazer alguma pergunta, pode nos mandar ali no espaço dos comentários. Mas agora, primeiro, a gente vai assistir a um vídeo bem curtinho que fala um pouquinho sobre esse trabalho da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho relacionado ao protagonismo jovem. Simplicidade, felicidade, ter mais experiências que coisas. O perfil do jovem como consumidor é dissecado pelas mais variadas pesquisas. E o jovem como protagonista do seu destino? De acordo com a pesquisa O Perfil do Jovem Brasileiro, a crise econômica mostra uma juventude engajada, mas pouco agente de sua história. Os jovens percebem a si e aos seus amigos mais atuantes, mas a maioria também vê essa participação como autopromoção. Na pesquisa Repensar o Ensino Médio, embora uma parte significativa dos jovens se engaje em movimentos sociais, mais de 70% acredita que não são ouvidos pelas direções das escolas. De acordo com a pesquisa Nossa Escola em Reconstrução, 72% dos estudantes não participam das decisões nos ambientes educacionais. Na série Caras da Educação, a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho foi até as escolas para conhecer os estudantes e ouvir o que eles têm a dizer. O caminho para o protagonismo jovem envolve dar voz e sentido às suas demandas e, a partir daí, construir ações efetivas. O que eu quero para o futuro do mundo é um lugar onde a gente possa respeitar mais o outro, amar mais o outro, olhar com olhos de amor para as outras pessoas. Eu acho que isso é essencial e a gente tendo esse olhar para as outras pessoas, eu acho que já faz uma grande diferença nas nossas relações. E acho que a educação pode ajudar justamente nisso, né? Mostrando para jovens, crianças, que o importante é isso, a gente respeitar, se colocar no lugar do outro, e isso já faria uma grande diferença. Acho que independente de qualquer coisa, o respeito se sobressai a tudo e se impõe a todos. O mundo tá chato, né? É preconceito pra tudo que é lado. Fofoca, mentira, pessoas saindo de casa ou até não saindo de casa com medo de sofrer qualquer tipo de ataque ou qualquer tipo de preconceito. Tu acha que tudo isso tem a ver com educação? Tem. A educação vem de casa e seria tudo tão colorido se os pais educassem os filhos, mas educassem de verdade, ensinando a respeitar as pessoas independente da etnia, religião, orientação sexual ou gênero. Para isso, as escolas poderiam ajudar com palestras e debates, porque todo mundo tem direito de expressar a opinião, desde que respeite a opinião do próximo. E as aulas de sociologia poderiam abordar mais sobre esses temas. E para quem tá sofrendo qualquer tipo de preconceito, pensa que as pessoas que te atacam só são assim por falta de conhecimento. E às vezes nem é culpa delas isso, mas sim da educação que elas tiveram. Tu é perfeita ou perfeito do jeito que tu é. Tu não precisa mudar por nada, nem por ninguém. E o pessoal que tá fazendo isso contigo não tem ideia do que tá falando. Então, relaxa. É essa mudança que eu quero pro mundo. Bom, o pior problema, pra mim, atualmente, são os problemas sociais. É a homofobia, o racismo, isso tudo. Isso, pra mim, é uma visão bem crítica que eu tenho, que isso é a falta da educação. Para falar um pouquinho mais sobre esse
protagonismo dos jovens. Eu estou aqui na companhia de 3 jovens que moram aqui em Porto Alegre e que vão conversar um pouquinho com a gente sobre as suas experiências, sobre o que eles pensam da educação, do futuro do país e da participação da juventude. Então, estou aqui com a Maria Antônia Saldanha Nunes, tem 18 anos, né? Estuda no Colégio Paula Soares e é uma jovem protagonista, presidente do Grêmio Estudantil. O Pietro, do lado dela, também tem 18 anos, está no 2º semestre do curso de jornalismo na SPM e participou de um projeto bem legal da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, que foi o Voz da Galera, justamente para dar voz para essa gurizada que participa, enfim, que está atuante nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e também quer falar um pouquinho sobre o que pensa da nossa sociedade. E do lado dele, a Raine não é rei, né? A Raine Miranda tem 17 anos, é aqui de Porto Alegre também, estudante do 3º ano do Colégio Florinda Tubino Sampaio, participou do Grêmio Estudantil da escola e também do processo das ocupações no ano passado. Então, pessoal, sejam bem-vindos aqui. Obrigado. Vamos conversar um pouco sobre o que vocês pensam desse protagonismo dos jovens. Maria, como foi? Você também participou do processo de ocupação na sua escola, no Paula Soares. Como foi isso? Vocês sentiram que os jovens, que essa gurizada, que os estudantes, eles precisavam ser mais ouvidos, participar do que acontece na escola? Eu acredito que um dos principais fatores da ocupação, principalmente dessa parte do protagonismo jovem, se deu para a gente também entender um pouco o jovem como o elemento fundamental da criação, da própria educação participativa dela e como o próprio orientador dela. A educação ela é feita por quem está ali dentro. Então, a partir que a gente ocupou a nossa escola, a gente conseguiu perceber alguma dessas características. O jovem, para ele poder ser visto de alguma maneira diferente da sociedade como um ator principal, os adultos e outros fatores da sociedade, eles precisam primeiro mudar a maneira como eles veem. A gente está vindo de uma herança cultural que dizem que a nossa geração, que nós 3 fazemos parte, é uma geração perdida, que é uma geração que não quer debater sobre política, mas esses fatores são problemas de políticas sociais. A partir do momento que o jovem ele tem consciência que ele pode se politizar, que ele deve participar da vida pública ativa, ele começa a ter uma consciência muito maior da vida, ele começa a ter uma consciência muito maior de como ter uma participação na educação mais ativa, e ele se vê realmente como aquele ator principal, como se fosse o agente principal de que é quem realmente faz a educação. Pietro, como que tu vê isso? Tu acha que os jovens, eles precisam ser mais ouvidos hoje? Com certeza. Quando a gente pensa em protagonismo jovem, é algo muito amplo, né? Porque o protagonismo jovem está presente em todas as áreas. Está presente na nossa casa, está presente na nossa escola, na nossa comunidade. Ao longo do meu percurso estudantil, assim, eu participei de Grêmio Estudantil, participei de líder de turma, participei de teatros, hoje eu estou estudando jornalismo, e eu penso no jornalismo justamente por isso, na questão das realidades, né, aproximar essas realidades e mostrar, dar voz a quem precisa ser escutado. E o jovem, hoje em dia, na sociedade, ele precisa ser escutado, e o jovem tem muito a dizer. Mas o que esse jovem está dizendo? O que esse jovem está querendo? Será que as pessoas mais velhas estão escutando os jovens? Será que os pais estão escutando os seus filhos? Será que o governo está escutando a população mais jovem? Então acho que é importante a gente debater esse protagonismo jovem para ver o papel do jovem na nossa sociedade. Aonde que o jovem se encaixa no Brasil e o que a gente pode fazer para melhorar o nosso país, para melhorar a nossa sociedade, melhorar o ambiente que a gente está inserido e, consequentemente, a gente acaba, o jovem, que vai ser o adulto no futuro, vai ter uma vida, um percurso com maior qualidade, no momento que ele começa a participar ativamente da sociedade. E você, Raine, como você enxerga o papel do jovem hoje na sociedade? Bom, o protagonismo jovem é algo que vem sendo debatido bastante nesses últimos anos, pelo jeito que a gente está lidando com as coisas, pelas ações que a gente tem tido na sociedade. E mesmo com uma minoria de jovens se politizando, entrando para essas ações, ainda a gente é muito silenciado, tanto pela sociedade quanto pelo governo. A gente vê na sociedade brasileira hoje em dia
quando os jovens de países estrangeiros, eles vão pra rua, eles falam o que eles querem dizer, eles são tratados como heróis pela gente. Mas quando a gente faz a mesma coisa que as outras pessoas estão fazendo, a gente é tratado com desprezo, tratado como se a gente só quisesse brincadeira, como se o que a gente falasse não fosse sério. A gente é tratado como crianças ainda, que não podem falar sobre política, que não sabem o que estão fazendo, e isso acaba afastando os jovens da política. Eu acho que isso começa no Grêmio Estudantil, porque como a gente pode ver, nós três participamos do Grêmio Estudantil, e eu acho que foi aí que a gente começou a ter um crescimento na política, a querer entender como funciona o Estado, como funcionam as leis, como funciona o lugar que a gente habita e como a gente tem que lidar com isso. Pois é, vocês três participaram de Grêmio Estudantil. Como funcionava esses grêmios nas escolas de vocês? Eles são atuantes, eram atuantes? Como é essa relação dos jovens no Grêmio e essa relação do Grêmio com a escola? O meu primeiro mandato no Grêmio Estudantil do meu colégio, um dos nossos primeiros atos foi a ocupação. E o Grêmio, ele sempre vai ser responsável por trazer a política para dentro da escola. Então, debates, palestras, aulas públicas, o Grêmio ele tem que ser responsável por isso, porque o estudante ele tem que ter uma consciência que ele deve ser um ser pensante crítico. Ele deve criar um senso crítico para conseguir levar o debate para outros amplos, para outras categorias, e a gente conseguir aumentar cada vez mais o debate para a gente conseguir realizar alguma mudança. E no Grêmio nunca vai ser diferente. O Grêmio Estudantil da minha escola, por exemplo, o Paulo Soares, a gente foi muito atuante ali pela primeira gestão, que a gente teve ocupação, mas mesmo sendo uma ocupação puxada pelo Grêmio, a gente tirou o nome do Grêmio da ocupação, porque a gente queria que fosse de todos os estudantes e não representativamente de um Grêmio estudantil, mesmo que o Grêmio seja o representante de todos os alunos da escola. Nessa segunda gestão, agora que eu estou como presidente, ele continua atuante, mas não tanto, porque agora está sendo realizado diversas obras, que foi o que a gente conquistou na ocupação, mas os debates ainda acontecem e é uma das maiores características que eu poderia ter de um Grêmio Estudantil, que é o debate que a gente incentiva com os jovens, para o jovem conseguir criar esse pensamento político mais crítico, assim. No meu caso foi um pouquinho diferente, porque na nossa gestão a gente optou não por ir para o lado da política, mas por outro lado, o lado da gestão. Então a gente teve a nossa gestão no Grêmio foi muito próxima da direção da escola. Um diálogo muito próximo, muito próximo no dia a dia da escola, para ajudar a escola a melhorar, ajudar os ambientes escolares a melhorar, as salas de aula, as atividades dos alunos. Então a gente priorizou essa questão da proximidade com a direção da escola. E um ponto muito importante, quando a gente pensa em Grêmio Estudantil, acho que uma das coisas mais sensacionais do Grêmio é a questão do trabalho em equipe. Porque naquele momento ali são alunos, são estudantes, são jovens, que estão ali reunidos por algo que eles acreditam, por um propósito. E esse propósito é interno, o propósito de cada um deles, que no contexto geral dá um propósito maior para o Grêmio em si. Então, quando a gente participa de um Grêmio Estudantil, a gente aprende a trabalhar em equipe, e a gente sente esse sentimento de equipe, que posteriormente vai para o mercado de trabalho. Quando a gente começa a entrar no mercado de trabalho, toda essa experiência da escola no Grêmio vai para o mercado. E isso é muito sensacional. E no Grêmio, além de a gente trabalhar em equipe, a gente trabalha o individual, cada um de nós. Então tu entra no Grêmio de uma forma e tu sai de lá completamente diferente. Tu se encontra, tu é evoluído mais como pessoa, e tu encontra aquilo que tu gosta, aquilo que tu não gosta, tu começa a te conhecer melhor, assim. O Grêmio Estudantil lá do Tubino, na gestão que eu participei do ano passado, foi mais também para a parte parecida com a do Paula. A gente trazia palestras sobre temas que não eram muito debatidos na escola, como o Dia da Consciência Negra, feminismo e esse tipo de assunto. Partiu também do Grêmio Estudantil a questão da ocupação, mas da mesma maneira a gente não levou o nome do Grêmio como sendo o principal atuante na ocupação, sendo os alunos, até porque, apesar do Grêmio ser o representante máximo dos alunos, eu acho que isso foi uma decisão que afetaria os alunos muito mais do que uma simples fala com a direção ou algo do tipo. Então a gente levou os alunos como principais atuantes da ocupação. A gente sempre trazia a questão do debate com a direção, mas infelizmente a gente não conseguia fazer isso com maestria, porque era dificultoso de conseguir um debate saudável.
mas eu acho que a gente conseguiu crescer muito nessa questão. Eu tentei fazer uma chapa pro Grêmio, mas infelizmente eu não ganhei. Mas eu queria continuar nessa questão de trazer aquilo que não era debatido dentro da sala. Porque eu acho que pro pessoal que está no primeiro ano, que não é tão engajado ainda, porque eu tive a sorte de ser chamada pro Grêmio no primeiro ano que eu entrei, mas nem todo mundo tem essa sorte. Então eu acho que o Grêmio, como a Maria falou, tem que puxar os alunos para a realidade, porque a gente não pode viver a vida de olhos fechados. Vocês falaram dessa questão política, de trazer para a escola alguns debates. Vocês consideram que é espaço para política na escola? A gente passa mais tempo na escola do que em casa ou em qualquer outro lugar. Eu acho que faz parte, sim, a gente debater a política, porque tem toda aquela questão que a gente liga a televisão e o que a gente vê sobre a política. Corrupção, político sendo preso, corrupção, político sendo preso. Então tem essa imagem totalmente ruim da política atualmente, que a gente tem que tentar desmistificar isso. A política não é isso, ela é responsável por todos nós, ela é responsável por tudo que acontece na nossa vida. Tudo que a gente fala, tu conversar com o teu vizinho sobre qualquer outro assunto, é um movimento político. Tu dispor tua opinião sobre alguma coisa, tu ter uma opinião sobre aquilo, é um ser político. Tudo na nossa vida, ela é movida pela política. Por mais que não pareça, a política ela é responsável pela nossa qualidade de vida, pela nossa educação e pela saúde, pela segurança, e acho que é por isso que nós devemos participar ativamente da política. E a escola ela deve ser esse agente atuante nessa parte. Porque se ela não for, o debate político ele fica muito mais evasivo. E se tu tem, dentro da escola, tu tem uma grande diversidade. Tu tem diversidade de pessoas, de realidades, e se tu consegue criar um debate com essas pessoas, tu tem um debate muito mais rico. Porque um debate com diversidade é um debate muito mais rico que tu consegue ter um aproveitamento muito maior. Acho que sim, acho que a política é importante ser debatida em sala de aula. Não só a política, mas como todos os assuntos no geral, são importantes estarem dentro da sala de aula, que é o ambiente onde o jovem está inserido, né? E junto com essa questão, a questão da educação em si, que é um fator muito problemático. Porque antes da gente entender a política, a gente tem que entender a educação. E a gente precisa de um acesso à educação melhor. Hoje a gente sai do ensino médio com 17 anos e a gente sai perdido, né? Eu saí do meu ensino médio e, cara, o que eu faço agora? A gente sai perdido, porque é a pressão da sociedade. É muito jovem, exatamente. A pressão da sociedade, a pressão da família, a pressão interna de ti mesmo. E tem essa questão de tu ter que decidir o que tu vai fazer pro resto da vida, né? Então é muita pressão nesse momento. E por isso que nesse ponto vem a questão de reformular todo o sistema educacional do Brasil, que hoje em dia está caótico, e a gente precisa entender a educação não como um momento onde tu chega lá, tu senta, tu fica ouvindo uma pessoa falar e tu só recebe aquela informação. Que esse é um modelo educacional, se a gente olhar 100 anos atrás, é o mesmo modelo. Por que não muda? Se a gente começar a transformar a sala de aula num lugar de experimentação, num lugar de experimentar, num lugar de fazer projetos, num lugar de trazer a realidade de fora para dentro da sala de aula, aproximar a sala de aula da sociedade, acho que a gente consegue ter uma educação mais eficaz, uma educação que vai nos preparar realmente para a vida lá fora. Porque a gente sai da escola num mundo fechado e quando a gente vai para o mundo da sociedade lá fora, é totalmente diferente. A gente não aprende na escola a se preparar para a sociedade. Então acho que esse é um ponto que a gente precisa debater, precisa estar sempre, né, debatendo sobre isso para a gente tentar mudar essa situação. Eu acho que a escola, ensino médio, por aí, deve ser o lugar onde a gente tem mais contato com a política. Porque eu acho que a gente tem que aprender desde cedo a fazer os nossos direitos serem respeitados, a ser ouvido, a dizer o que a gente quer, a não aceitar que as pessoas cheguem e digam assim, vocês têm que fazer isso porque isso é bom pra vocês. As pessoas não sabem o que é bom pra gente, porque elas não costumam nos ouvir, como eu falei sobre o silenciamento. Eu acho que, como ele disse, a questão de sair do colégio é algo muito problemático, porque as pessoas elas não nos ajudam a tornar esse caminho fácil. Eu acho que a gente não tem muito contato com cidadania e esse tipo de coisa na escola, o que acaba dificultando a gente tanto no mercado de trabalho como quando a gente vai fazer uma universidade, porque a gente chega cru no mundo e acaba vendo que, na verdade, as coisas não são assim, que a gente devia ter aprendido coisas que agora nos fazem falta. Então, para a gente não ter que correr atrás de um prejuízo muito maior, a gente deveria começar desde agora a falar sobre política, a puxar as pessoas que estão entrando agora
para elas não passarem pelo que a gente passa e não ter aprendido. Ano que vem a gente tem um processo eleitoral e como vocês veem assim a juventude, essa gurizada dos 16 aos 18 anos não é obrigatório o voto, mas é importante que o pessoal vá votar também. E com todo esse descrédito na política, vocês acham importante essa participação? Como vocês veem com os amigos de vocês, nos círculos de amizade, a gurizada pensa em votar? Ou fica meio assim diante da situação que a gente vive hoje? Como vocês veem isso, dessa participação mais ativa do voto? No meu círculo de amizades, basicamente são mais pessoas que realmente se importam em votar desde os 16 anos, porque é já mais um movimento ali dos movimentos secundaristas, mais político. Mas dentro do colégio mesmo eu vejo muito jovem que fica assim, tenho 16 anos, mas não vou fazer meu título porque eu não preciso ir votar. Quando eu tiver que ir votar, eu voto. Mas é por isso que a gente tem que trazer esse debate. Eu sou a pessoa chata que traz esse debate para lá, que fica sempre batendo nessa tecla o quão importante é tu já desde cedo ter essa consciência. O teu voto não é só ir lá, apertar um número, confirmar e deu. Tu tá votando numa pessoa que vai ser responsável pela tua vida, que é responsável pela vida da tua mãe, por toda a tua família, por toda a sociedade que tu vive. Essa parte do jovem é a mais coletiva. Tu tem que pensar e escolher teu candidato não por base do santinho que eles vão te dar na hora de votar ou pelo horário eleitoral. Tem que pesquisar sobre teu candidato. Escolher um candidato X, pesquisa sobre ele. Vê se ele já teve alguma participação política. Se teve, quais projetos ele aprovou. Ele votou ou não a favor de algo que tu concorde, que foi ou não prejudicial para ti. Então, a partir disso, tu tem que começar a criar essa consciência mais individual. Só que, a partir da tua consciência individual, tu tem que transformar ela numa consciência coletiva, porque o coletivo não exclui o individual. Então, as eleições agora, que está se aproximando de 2018, eu vejo que está tendo uma grande crise de representatividade. As pessoas não estão conseguindo mais se sentir representadas por algum ser político, ou acabam votando em um para não votar no outro. Isso acaba criando uma grande distensão da realidade, da sociedade com a política. As pessoas estão se sentindo cada vez mais distantes dela. E eu acho que é por isso, principalmente, que é como a gente falou agora há pouco, que tu deve ser muito mais ativo na política. Porque, querendo ou não, vai ser a nossa geração que daqui a pouco vai estar concorrendo nas eleições. A gente vai estar sendo representativo porque a gente diz agora ou não. Acho que é basicamente isso. Assim. Acho que as eleições do ano que vem, acho que ainda tem muita coisa para acontecer até lá, muita água para passar por baixo da ponte. Mas o papel do jovem com certeza vai ser muito importante nisso. Hoje, o Brasil ele tem a maior porcentagem de jovens da história. São 50 milhões de pessoas entre 18 e 24 anos. Ou seja, é muita gente. E o nosso papel nisso tudo é muito importante. E se a gente pensar, como falou, daqui a alguns anos vamos ser nós que estaremos nesse cenário político. Só que não adianta nós estarmos nesse cenário político fazendo as mesmas atitudes do que os políticos anteriores, ou pensando da mesma forma que eles. Acho que nesse processo todo acho que tem que haver a gente tem que parar um pouco, a gente tem que pensar muito seriamente sobre isso, sobre tudo que está acontecendo no nosso cenário político atual, para fazer diferente. Porque o mais do mesmo a gente sabe que não funciona, que não vai ser assim. Então, particularmente, eu até acho que o voto até poderia ser opcional, talvez. E com as pessoas que realmente querem participar e estudar sobre esse candidato. Porque não adianta chegar lá só e votar em qualquer pessoa. Então acho que isso é muito importante, a nossa participação nesse processo todo é muito importante. E vamos ver o que vai acontecer. Ano que vem, né? No meu círculo de amigos, a gente tem a noção de que é importante votar, que é importante exercer o nosso voto. Eu vejo que os jovens, eles vêm pensando assim, mas não é todo mundo corrupto, eu não tenho em quem votar. Então acabam deixando de fazer o título. Essa que vai ser a nossa primeira eleição grande, que votar para presidente. Então eu acho que a gente acaba dando muita importância para quem vai ser o nosso presidente, mas de qualquer maneira não acaba não pesquisando sobre os feitos políticos, sobre qualquer outra coisa desse gênero, mas a gente esquece das pessoas que criam as leis, das pessoas que votam as leis, e acaba acontecendo o que a gente vê hoje. As coisas passam no Congresso por pessoas que a gente não sabe como elas estão lá,
mas a gente votou nelas ou pegando o papel do chão, ou pegando o primeiro número que aparecia na TV. Eu acho que é muito importante a gente pesquisar bem quem a gente está votando, para no futuro a gente não ser prejudicado por aquilo que a gente nem sabia que a gente estava fazendo no começo. A gente está num momento no país em que está sendo discutida a construção da Base Nacional Comum Curricular, que vai nortear os currículos de todas as escolas, o que os estudantes vão ter que estudar no primeiro ano, no segundo ano, até o ensino médio. E durante essa discussão da base, teve um ponto que foi bem polêmico, que é a inclusão da discussão sobre gênero nas escolas e também sobre a questão de orientação sexual. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a opinião de vocês sobre a escola. É importante que dentro da escola se discutam as questões de gênero, as questões de orientação sexual, a questão do racismo também, por exemplo. Como vocês veem isso? A escola deve tomar esse papel principal nesse fator social, porque muitos alunos eles não têm com quem conversar, não têm com quem falar sobre, e ultimamente a gente tem visto que o debate sobre a identidade de gênero e orientação sexual, questões raciais e até o feminismo, no caso, ele está sendo muito debatido na sociedade, só que ela também não pode ficar de fora da escola. Na escola a gente sempre encontra, às vezes, muitas questões de homofobia, transfobia, racismo, machismo, e como é que a escola vai agir perante isso? Você tem que ter essa base para tu conseguir criar uma sociedade muito mais desconstruída nesse quesito, porque a escola ela forma cidadãos. Então, a partir do momento que tu está criando cidadãos, tu deve trazer esses debates mais sociais para criar cidadãos muito mais abertos para essas questões, a questões de respeito à diferença, questões a entender, se colocar no lugar do outro, e a questões de gênero, orientação sexual tem sido muito debatida nesses últimos anos. A gente tem visto muito mais representatividade nesse meio, não tanto quanto a gente realmente espera, mas está vindo bem mais do que há muitos anos atrás. Só que o Brasil ele ainda é o país que mais mata pessoas LGBTs. Então, se o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs e a escola forma cidadãos, deve-se encontrar esse debate para ver se pelo menos diminui esse número, para ver se a gente realmente consegue melhorar um pouco, pelo menos, a vida dessas pessoas que acabam sofrendo esse tipo de preconceito. Acho que é algo importante. Eu não estou muito por dentro do que está sendo debatido na base, mas na formulação da base comum, né, da educação. Mas é importante a gente trazer esse debate para a sala de aula, como todos os outros da sociedade, que é aquela questão da sociedade se aproximar com a sala de aula se aproximar da sociedade, para ter uma realidade mais real, né? No momento em que a gente traz os assuntos da sociedade para a sala de aula, a gente prepara os alunos quando eles saem da escola, a gente prepara os alunos para o mundo lá fora. E na sala de aula a gente consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo lá no mundo lá fora. Então acho que é importante trazer esses assuntos, assim como diversos outros, e justamente nessa questão de reformular o sistema de ensino para algo mais participativo, com mais autonomia dos jovens, com justamente esse maior protagonismo dos jovens na sala de aula, assim como na sociedade. Sobre essa questão da base, Pietro, tem uma posição de alguns grupos mais conservadores que defendem que as questões de identidade de gênero e orientação sexual não sejam discutidas na escola. Essa base ela ainda está em debate. Hoje teve a votação no Conselho Nacional de Educação, mas foi adiada, e esse é um dos pontos de maior polêmica. Como é que vai proibir, né, um debate, né? Por isso que é importante ouvir vocês que estão, né, na escola, na universidade, o que vocês pensam disso também, e não só das pessoas que estão lá no Congresso, que estão dentro do Ministério da Educação, formulando as políticas de educação, ou criando as leis, enfim. Bom, eu acho muito importante que na escola tenha esse debate, porque eu acho que quando a gente se cala diante de alguma situação, a gente é conivente. E eu não acho que a escola que forma cidadãos possa ser conivente nessa situação. Eu acho que as questões sociais elas têm que ser muito, muito faladas na escola, porque a gente tem uma dificuldade de falar isso com as outras pessoas por eles virem de uma geração mais
retrógrada, que é mais conservadora, isso. Então eu acho que a gente precisa muito debater essas coisas, porque se não debater na escola, vai debater onde? Tem muita gente que só vai para a escola e que não faz nada além disso. Então eu acho que a escola tem que ser o principal canal entre as questões sociais e a população. Legal. E sobre a questão da participação na escola, vocês falaram um pouquinho da importância da ocupação, de como isso resultou em até melhorias físicas nas escolas onde vocês estudam, mas vocês acham, por exemplo, agora no vídeo a gente falou dessa pesquisa, mostrou dessa pesquisa que ouviu os jovens que estão no ensino médio, vocês gostariam de participar mais das decisões dentro da escola e também das decisões fora da escola, mas que tem um impacto no ensino, na educação dos jovens? Com toda certeza, porque a educação e toda a reformulação do sistema educacional que a gente vem falando, ela tem que ser feita por pessoas que vivem aquela realidade. Se a escola ela é feita para o jovem, para o aluno, então tu tem que dar voz a ele. Ele deve traçar aquelas rédeas para poder dizer o que precisa melhorar. Na minha escola, por exemplo, a gente até que tem algum tipo de voz e participa de algumas decisões porque a direção ela é conivente nessa parte. Ela nos ajuda, nos escuta, diferente da antiga gestão ao qual eu entrei no primeiro ano. Só que fora da escola ou dentro dela, todo esse sistema educacional ele tem que ser feito pelo estudante e pelo professor. Tem que ser por pessoas que vivem aquela realidade. Cada escola tem uma realidade diferente e cada escola acaba tendo sua particularidade, mas a educação ela deve ser feita por quem vive ela. Eu acho muito engraçado isso, porque as pessoas que acabam decidindo as leis do nosso país, que decidem o futuro do país, para onde o país vai caminhar, é um grupo de pessoas que não conversa com o restante da população. E por mais que a população que botou aquelas pessoas para nos representar, eles acabam não nos representando. Então, por que não ouvir as escolas, não ouvir as pessoas que estão na escola, no ambiente escolar, estão vivendo aquela realidade? Porque elas vão ter uma noção melhor do que elas vivem no dia a dia, de quais são os problemas do dia a dia, e muitas vezes essas próprias pessoas elas têm as soluções. Elas sabem daquele problema na educação, na escola, e ela tem a solução para aquilo, mas ninguém ouve ela. Mas ninguém dá a oportunidade para essa pessoa falar essa solução. Então hoje no Brasil a gente encontra diversas soluções, não só no âmbito escolar, no âmbito educacional, mas em diversas outras áreas da nossa sociedade, pessoas com soluções, mas que não estão sendo ouvidas. Então essas soluções acabam não chegando e acabam não sendo executadas. Bom, hoje em dia no Brasil a gente vê políticos votando coisas que... políticos que nunca pisaram numa escola pública, que não sabem como é a realidade, que não sabem como são os problemas, que não sabem como as coisas funcionam lá dentro. Então a gente acaba seguindo aquilo que pessoas que nunca falaram com a gente, que dizem o que sabem o que é melhor pra gente, colocando coisas em prática que não condizem com a nossa realidade. Então a gente acaba ficando excluído. Lá no meu colégio, agora, a gente é bastante ouvido pela direção. Antes também tinha uma direção que era muito autoritária, que não ouvia os alunos, mas agora melhorou um pouco. Eu acho que isso é o que se deve fazer. São direções que escutem os alunos para que a gente possa construir um ambiente escolar melhor do que ele é agora. O Pietro falou antes dessa questão do ensino médio, da qualidade do ensino, que o jovem sai do ensino médio perdido muitas vezes, sem saber o que fazer, enfim. Eu terminei o ensino médio faz 15 anos, né? Faz bastante tempo, mas era a mesma coisa. A mesma coisa que tu viveste agora há pouco tempo, que as meninas vão viver agora esse ano, não mudou nada. Queria que vocês falassem o que vocês esperam do futuro do ensino médio, do futuro da educação, se vocês... o que vocês acham que poderia ser feito, o que vocês acham que poderia mudar, melhorar? Eu acho que essa questão do jovem sair totalmente perdido quando termina o ensino médio
vem muito da pressão da sociedade, como o Pietro falou, individual e da família. O jovem, ele não tem nenhum tipo de bússola para guiar ele a partir do momento que ele sai dali. Muitas vezes ele não tem nem condições psicológicas ou sociais para poder conseguir seguir essa vida no mercado de trabalho ou na própria universidade. Então, basicamente, o que eu realmente queria esperar assim, da educação era mais nesse quesito de preparar o jovem desde cedo para entender que não é ele passar na universidade quando ele sai do ensino médio que vai definir quem ele é. Uma nota nunca vai definir quem tu é. Uma faculdade nunca vai definir quem tu é. Tu pode demorar muitos anos, pode entrar rápido na universidade, de trabalho, mas aquilo não te define. Tu tem que fazer o que é melhor para ti. E muitas vezes tu não tem certeza do que é melhor para ti e não tem problema. Porque tu decidir agora, com 17, 18 anos, o que tu vai fazer pro resto da tua vida, não tem como, é quase impossível. Muita gente acaba conseguindo, acaba se dando bem, mas não é todo mundo. Tu não tem que se comparar com os outros. O jovem, ele não pode se ver como um problema, e sim como uma solução. E acho que a partir do momento que tu, na educação, consegue trazer esse pensamento pro jovem, ele consegue tirar um pouco desse peso e consegue seguir esse caminho muito mais leve, assim. Acho que é basicamente isso, assim, tipo, eu pelo menos quero esperar isso da educação. Legal. Eu tenho esperança, muita esperança, porque se a gente olha assim, por exemplo, hoje em Porto Alegre tem escola, tem uma escola que já está desenvolvendo um sistema de ensino diferente, onde professores, ao invés de professores, são mestres, e ao invés de disciplinas, eles têm projetos. E a escola torna-se um espaço de experimentar. Então ela aprende os conteúdos, só que na prática, vivenciando, experimentando e sem medo de errar. Porque o sistema hoje de ensino, ele faz com que o aluno tenha medo de errar. Faz com que o aluno tenha medo do futuro, deixa o aluno com medo. Então tem escolas, tem movimentos que estão trabalhando isso e estão criando novos sistemas de ensino, que é o caso da Educação 3.0, que é um novo modelo educacional, que é muito interessante. Então por que a gente não debater mais isso, né? Então eu tenho esperança porque tem muitas pessoas, a gente falou muito da parte mais negativa, né? Mas hoje no Brasil tem muita coisa positiva sendo feita. Tem muitas pessoas engajadas em movimentos para mudar a sua realidade, na sua comunidade, na sua escola, em casa, e engajadas nesse processo, tanto na educação, quanto na política, quanto na saúde. Tem pessoas empreendendo nessas áreas para transformar o Brasil em algo melhor. Então acho que tem muita coisa boa sendo feita, ainda não é o suficiente, e acho que a gente precisa dar voz para essas pessoas que estão fazendo coisas diferentes, dar visibilidade para essas pessoas que estão fazendo coisas sensacionais no ambiente em que elas estão inseridas. E quando a gente pensa em protagonismo jovem pode ser na escola, pode ser em casa, pode ser na rua, na nossa comunidade, em qualquer lugar. Mas, acima de tudo, se o jovem não quiser, né, eu não quero participar de tudo isso, não quero participar ativamente na política, não quero participar ativamente na educação, tudo bem, é a escolha dele. E no momento em que ele escolhe não participar, ele está sendo protagonista. Ele está sendo protagonista de si mesmo. Então acho que quando a gente pensa em protagonismo jovem, acima de tudo, protagonismo jovem é nós, jovens, sermos protagonistas de nós mesmos e das nossas escolhas. Bom, o que eu espero para a educação, eu acho que passa por um problema muito maior. Eu penso na desigualdade que tem atualmente no Brasil. Eu não quero que um estudante tenha que caminhar 10 quilômetros para chegar numa escola. Eu não quero que outros possam muito entrar numa faculdade e que algumas pessoas possam tão pouco. Eu não quero que as coisas sejam tão difíceis para algumas pessoas e muito mais fáceis para outras. Não que eu ache que entrar na faculdade é fácil, longe de mim achar isso, mas eu acho que acaba se tornando muito mais difícil para as pessoas pobres que moram longe de lugares que sejam mais vistos pelo governo. Eu quero que as pessoas também entendam que se preparar para entrar numa universidade é muito difícil, que os pais não queiram escolher a nossa profissão pela gente, porque não são eles que vão passar o resto da vida fazendo aquilo. É melhor a gente passar fome, entre aspas, do que viver o resto da vida triste. Então, os pais têm que entender que essa é uma escolha que a gente não queria ter que fazer agora,
mas infelizmente a gente é meio que obrigado. Então as pessoas têm que tornar isso o mais simples possível. As pessoas não têm que querer que a gente seja formado logo, até porque não adianta a gente ser um bom médico, um bom engenheiro, um bom arquiteto, mas a gente não ser cidadão, a gente não tratar as pessoas com respeito, a gente não ter caráter. Legal, pessoal. Agradecer a presença de vocês, da Maria, do Pietro, da Raine, e dizer que foi bem legal conversar com vocês, aprender muito com vocês, e legal ver que vocês estão trabalhando, estão empoderados, estão lutando por aquilo que vocês acreditam, seja na escola, na universidade, que agora o Pietro está, seja na vida, em sociedade. Parabéns por isso. É bem legal ver jovens assim, pessoas tão novas fazendo isso. E no site da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho tem mais informações, tem o vídeo que a gente passou mais cedo, tem histórias, tem reportagens sobre outros jovens que também estão fazendo muita coisa legal, muita coisa pela educação, muita coisa pelas outras pessoas, para combater as desigualdades, e isso é muito legal. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui. Uma boa tarde. Tchau. Tchau.